Cara, é bom, velho. 30 páginas para não falar nada. Vai lá, aluno. Tá Vamos contigo. lá, né? Boa tarde a todos. Damos início mais um colóquio aqui do programa de pós-graduação em Engenharia Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, certo? E hoje nós temos a satisfação de ter o professor Rafael. Vou fazer a apresentação do professor Rafael. O professor Rafael é do programa de pós-graduação, atual coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Física, certo? O professor Rafael possui graduação, mestrado, doutorado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi o idealizador do programa de pós-graduação em Engenharia Física, certo? É o atual coordenador e tem trabalhado aí com diferentes tipos de tecnologias, né, pesquisas e tecnologias, entre elas, né, as áreas que estão relacionadas, espectroscopia coerente, né, ótica coerente, luz estruturada, certo, etc. Hoje vai nos dar a satisfação de ouvir falar sobre espectroscopia de correlação em um meio coerentemente preparado. Então, professor Rafael, sinta-se à vontade aí, a palavra é toda sua. Ok. Os parabéns vão ficar para o final, hein? Joia. Pessoal, só avisando, às 4h50 eu tenho que sair impreterivelmente, porque eu tenho que pegar meu filho no colégio, então vou tentar ver se eu consigo concluir até lá. Acredito que vai dar, tá? Mas vamos lá. Já conseguem ver minha tela? Já conseguem ver? Não. Veja aí. Quando aparecer, por favor, alguém faça o sinal. Agora sim, apareceu. Ótimo, beleza, pessoal, vamos lá. Bom, como foi falado aí, professor Holanda tem uma forma estranha de dar presente, mas agradeço já o convite do professor Holanda aí para poder apresentar esse colóquio. Vou falar desse tema aqui, espectroscopia de correlação em um meio coerentemente preparado. Vai ser um colóquio um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né, a apresentar, a gente falar aqui. Tem uma parte introdutória, né, matemática, um pouquinho aí para vocês verem, para os nossos alunos verem. E depois eu vou para a parte experimental dos resultados, tá? Então, no final, a gente chega na parte experimental, mas no início tem uma parte matemática que é para motivar, né, situar vocês de que a técnica que a gente vai fazer, de fato, ela pode ser aplicada, tá? Um pequeno roteiro aí, falar da motivação do trabalho, uma pequena introdução, e aí a gente passa na parte matemática que eu falei, que é provar, mostrar que a gente vai poder utilizar o tipo de medida que a gente vai realizar, tá? Então, a medida do espectro de potência e de correlação. Depois eu passo para o aparato experimental onde foi feita essa medida, um pouco dos resultados e discussões, e a gente vai para a conclusão, tá? Do ponto de vista motivacional, né, o objetivo dessa técnica, desse trabalho, foi a gente aplicar, né, como o próprio título diz, realizar a espectroscopia de um meio, mas utilizando uma medida de correlação. Então, por exemplo, você tem dois lasers aqui, que eles podem ser independentes ou não, tá? Então, por exemplo, pode ser o mesmo laser dividido com bisplit, depois sendo, né, novamente misturado, esse sinal passando num vapor atômico, numa amostra, e você fazendo a espectroscopia desse meio, tá? Você medindo a correlação. Existem alguns trabalhos, né, que mostra que é possível você fazer uma medida de espectroscopia através da correlação da flutuação entre o sinal, tanto de um campo quanto o outro, como a flutuação do próprio de apenas um laser fazendo uma autocorrelação com ele. Então, o ruído desse sistema, né, da própria radiação, ela acaba conseguindo sondar toda uma determinada gama de comprimento de onda, e você consegue fazer uma espectroscopia
do meio. No nosso caso, a gente fez uma espectroscopia de correlação cruzada, apesar dos feixes serem oriundos de um mesmo laser, no nosso caso, mas a gente sondava transições diferentes que a gente modificava com o modulador acústico-óptico, tá? Então, a gente vai ver que essa medida de correlação, ela traz informação do meio, né? E, além disso, o resultado final que a gente obteve é que essas medidas de correlação, elas são mais robustas a alargamento por potência, tá? Então, as perguntas quanto de correlação é induzido pelo meio e que tipo de correlação eu tenho a depender da transição que eu esteja, potência, e por aí vai. Então, nesse trabalho aqui, do professor Daniel Felinto, aqui da UFPE, do professor Paulo Nussensweig, que também participou desse trabalho que eu vou apresentar, eles mostraram essa correlação e essa anticorrelação introduzida por um meio com transparência eletromagneticamente induzida, mas num vapor atômico em temperatura ambiente, e isso agregava uma série de dificuldades na análise, porque as diferentes componentes de velocidade misturavam um pouco o sinal de correlação que você tinha. E aí, no nosso caso, a gente realizou um experimento similar ao que foi feito aqui em vapor atômico, em átomos frios, tá? O Lukin, ele também fez um trabalho similar, só que agora, nesse trabalho aqui do Daniel Felinto, né, com o Paulo Nussensweig, ele era campos intensos, tá? Aqui é um trabalho onde ele fazia poucos fótons e ele conseguia medir a correlação num sistema coerentemente preparado também de vapor de rubídio, tá? E ele conseguiu mostrar diferentes características, né? Ele conseguia varrer, né, as duas transições lá do rubídio. Ok, então só para situar um pouquinho a gente sobre um efeito coerente, né? Na realidade, a gente vai abordar no nosso trabalho aqui também o efeito de transparência eletromagneticamente induzida, que está associado a esse efeito, o efeito de aprisionamento coerente de população. O que é o efeito de aprisionamento coerente de população? Por exemplo, quando você coloca dois feixes numa transição, então aqui a gente está representando o átomo como esse sistema de 3 níveis, nesse formato que a gente chama no formato lambda. Quando você tem esses dois campos agindo, né, com essa polarização nesse sistema atômico, quando esse campo aqui ele é ressonante, ele obedece a uma ressonância de 2 fótons, né, o sistema dá uma ressonância de 2 fótons. Esse sistema ele é bombeado para o que é chamado de estado escuro, o estado que é uma superposição coerente desses dois estados fundamentais aqui, e o sistema simplesmente deixa de absorver radiação. Ele vai para um estado que não enxerga essa radiação, mesmo os átomos estando, né, só recebendo uma radiação ressonante, ok? Então, esse efeito é o que a gente chama de efeito aprisionamento coerente de população. Quando os átomos são bombeados incoerentemente para esse estado, que é o estado que a gente chama de estado escuro, ele simplesmente deixa de absorver radiação e fica armazenado, aprisionado nesse estado, tá? E esse estado, como eu falei, é uma superposição coerente desses estados fundamentais, tá? Ou seja, quando você calcula, né, a probabilidade de transição desse estado aqui, que é essa superposição, para o estado excitado, você vê que a probabilidade vai ser 0. Ou seja, os átomos não conseguem sair desse estado aqui que a gente chama de estado escuro. Aqui é o Hamiltoniano de interação, que dá a interação aqui dos campos, tá? Então, uma consequência desse efeito de aprisionamento coerente de população é justamente a gente ver também o efeito de transparência eletromagneticamente induzida, que é o que eu vou falar no próximo slide. Então, uma coisa interessante aqui é, mesmo se você colocar dois campos, onde esse campo é muito mais forte que esse, ou seja, você faz um bombeamento óptico totalmente aqui para o estado B, ou seja, esse estado B é basicamente o estado escuro, ainda assim, esse estado, quando sofrer aqui a radiação, precisa desse campo, ele não vai absorver radiação, tá? É um fenômeno contraintuitivo e, como eu falei, vai dar origem ao efeito de transparência eletromagneticamente induzida. É uma das explicações da transparência eletromagneticamente induzida, que ela é vista simplesmente como esse efeito aqui. Imagine que eu tenho um campo e você vai varrer ele em torno dessa transição, você vê um sinal tradicional de absorção, ou seja, aqui na vertical é a absorção,
aqui essa de sintonia, tá? Então, o máximo de absorção é quando a ressonância é zero, o campo é maximamente absorvido pelo meio, né? E aqui o espectro de dispersão, né? Se eu agora colocar um outro campo, quando esse campo aqui, que está varrendo, tiver ressonante, você acaba bombeando o sistema para o estado escuro, como eu mostrei, e aí ele simplesmente deixa de ser absorvido. E lá na ressonância, onde você teria um máximo de absorção, você passa a ter um mínimo de absorção. Você vai a zero. Você consegue ter absorção no meio que era opaco, ele passa a ser totalmente transparente. E uma outra coisa importante é essa alta variação aqui da dispersão do meio em torno dessa ressonância aqui. Isso aqui permite uma série de aplicações que em outros colóquios eu já falei, como, por exemplo, armazenamento de informação, processo de memória e por aí vai. No nosso apresentação de hoje, nosso foco exclusivamente falar, né, desse processo de espectroscopia, ok? Então, vou preparar o meu meio nessa condição de transparência eletromagneticamente induzida, onde eu tenho todos os átomos numa superposição entre os estados 1A e 1B, esses estados aqui, tá? E aí vou analisar o que é que acontece com a flutuação desses campos. E a flutuação, medindo exclusivamente a flutuação e não o sinal mesmo DC, medindo simplesmente a flutuação desses campos, eu vou tirar a informação sobre esse espectro aqui, tá? Sobre essa ressonância, ok? Então, em linhas gerais, qual é o experimento que a gente vai fazer, né? Basicamente isso, a gente vai medir, né, a luz que sai lá dos átomos. Bom, essa luz vai ser oriunda, como eu falei, de um meio, da interação da radiação com o meio coerentemente preparado ou fora, ou não, tá? Essa luz eu vou estar medindo simplesmente a flutuação dela, não o valor DC. Então, eu vou estar medindo aqui quantidades que flutuam no tempo em torno de um valor médio, tá? Eu vou estar pegando aqui, fazer algumas estratégias para jogar fora essa média e pegar suas flutuações. A flutuação aqui da luz vai implicar numa flutuação de corrente, que é o que eu meço com o meu detetor, e eu vou medir isso no osciloscópio e fazer uma série de cálculos aí que a gente vai mostrar, tá? Então, passando essa introdução, uma ideia geral do que a gente quer fazer. Então, lembrando, o meu objetivo é medir, né, a força dessas flutuações, né, na variável frequência. Eu quero saber o que cada modo de frequência, qual é a amplitude dessas oscilações e tirar informação disso, tá? E aí a gente vai passar para como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente mede no laboratório e como é que eu processo um tratamento de dado para poder chegar nesse efeito, ok? Então a gente vai falar um pouco do teorema de Wigner-Schinn. O que é que diz o teorema de Wigner-Schinn? Então, basicamente é o seguinte, quando a gente quer estudar um espectro de um processo aleatório estacionário, Z de T, a gente poderia tentar simplesmente isso aqui. Então, ó, se eu tenho um processo aleatório, como a flutuação ali da corrente, tá? Flutuação da intensidade do laser, né? Quando o feixe passa pelo meio, ele interage com a matéria, ele adquire uma flutuação, um ruído. Esse ruído vai ser manifestado na corrente do fotodetetor. E o que eu quero analisar é isso aqui, né? Essas flutuações na corrente. Então, no espectro de potência, no espectro dele, né? Uma coisa que a gente podia tentar é simplesmente calcular a transformada de Fourier desse sinal. E aí, calcular esse espectro, ou seja, a força das flutuações, simplesmente associada a esse módulo quadrado. O problema é que quando você faz isso, matematicamente você fica com uma série de problemas. Você começa a surgir singularidades nesse espectro de potência associada ao fato desse sinal aqui não se anular em t tendendo a infinito. Ou seja, quando você tem um tempo de o que a gente chamava uma total descorrelação, esse sinal ele não vai a zero, ele vai a um valor diferente de zero. Isso, quando você calcula essa transformada de Fourier, acaba dando algumas singularidades, o que acaba atrapalhando matematicamente toda a definição. E aí foi que o Wigner e Schinn, eles deram uma contribuição interessante. Eles disseram o seguinte, ó, de fato, esse sinal aqui, ele tem uma média, se ele tiver uma média diferente de zero, ele vai gerar esse problema no espectro de potência. Porém, se você calcular a função de autocorrelação, que é dada por essa expressão aqui, essa função ela é bem definida para um conjunto enorme
de flutuações do tipo ZDT, e ela vai se anular quando esse tal aqui ele vai a zero. Então, se meu espectro de potência ele for dado como uma transformada de Fourier dessa função, então a gente resolveu o problema. Agora, falta mostrar que, de fato, esse SW aqui, esse espectro de potência dado como uma transformada de Fourier dessa função de autocorrelação, ele vai me dar a força dessas flutuações, tá? Que é isso que a gente vai mostrar um pouquinho aqui. Então, a gente vai considerar agora, como eu falei, o espectro de potência associado a uma transformada de Fourier dessa função de autocorrelação. Na verdade, pode ser tanto autocorrelação como correlação cruzada, quando eu vou mostrar um pouquinho à frente. E aí a gente mostra que justamente se eu tiver K processos estocásticos, né, aleatório, de uma função ZT, a força dela vai dar justamente esse espectro de potência calculado dessa forma aqui. Então, se a gente simplesmente substituir aqui, né, Z de ômega tomando a transformada de Fourier de cada um deles, eu tenho essa expressão. Depois, reorganizando aqui, onde T' é simplesmente T mais tal. Reorganizando, eu fico com essa expressão. Eu separo aqui, fico com esses dois termos. Esse termo aqui, a gente sabe quem é o delta de Dirac. E esse termo aqui é justamente a função de autocorrelação que aparece. Então, de fato, a força, como se fosse um módulo quadrado, né, é igual a esse espectro de potência aqui. Então, para o processo estocástico estacionário, S de W é uma medida da força das flutuações da componente de Fourier de frequência ômega, como a gente queria inicialmente. Então, a forma que a gente vai fazer é calcular esse espectro de potência. Experimentalmente, o que é que a gente mede? A gente mede essa função de correlação, tá? A gente mede isso aqui. A gente mede a função do tempo t, a função do tempo t mais tal, e a gente calcula essa transformada de Fourier, obter esse S de ômega. E com esse S de ômega, a gente pode também normalizá-lo e calcular o que a gente chama de coeficiente de correlação, tá? Então, essa é a medida que a gente vai fazer experimentalmente. Isso aqui é o nosso sinal que a gente mede no detetor, e operando essa realização aqui, a gente obtém o espectro de potência do nosso sinal. Então, o teorema de Wigner-Schindler vai dizer simplesmente o seguinte, né, que a função de autocorrelação e o espectro de potência formam um par de transformada de Fourier, tá? Então, é dessa forma que a gente vai proceder. Experimentalmente, você tem uma série temporal de medidas da corrente elétrica, você passa isso num analisador de espectro, você calcula a função de autocorrelação e pelo teorema de Wigner-Schindler você obtém o espectro de potência, tá? Então, na saída do analisador de espectro, ele já te dá esse espectro de potência. No nosso caso, no nosso experimento, a gente não utilizou um analisador de espectro, a gente fez o cálculo na mão, tá? A gente pega a série temporal e a gente realiza essas contas numericamente, com os dados que a gente obtém aqui da série temporal. No nosso caso, né, se você tem um sinal ZDT que tem uma flutuação, mas com a média diferente de zero, isso vai implicar que esse gama de tal, ele, quando o tal tende a infinito, ele vai para um valor constante, o que daria aqueles problemas da gente, naquela singularidade no espectro de potência. Mas é o que a gente faz? A gente simplesmente joga fora a média da nossa função. Então, no nosso experimento, você pode medir o sinal DC e subtrair pela média, tá? Ou você pode ter um detetor com a saída AC, que ele já te dá só a parte que flutua na própria saída do detetor, ele já joga fora essa média, tá? Então, é isso aqui que eu estou mostrando. Então, se tu tem um sinal que é uma função de autocorrelação de uma variável que tem uma média diferente de zero, você joga fora esse valor médio, tá? E aí sim, essa função aqui, para tal tendendo a infinito, vai a zero e não vai dar nenhuma singularidade no teu espectro de potência. Como eu te falei, experimentalmente, como é que você faz isso? Você pode simplesmente passar por um filtro DC, né? Ou seja, ter um detetor que tem uma saída AC, e essa saída AC já é uma saída descartada à média. E aí você pega essa saída, você pode jogar no analisador de espectro e pegar a saída aqui, já é o sinal, né? A gente vai mostrar agora o que é que sai do analisador de espectro, é o sinal que a gente pega, e a gente já consegue fazer essa análise aqui, levantar esse espectro de potência da nossa medida.
Então, com isso, a gente pode calcular as autocorrelações, mas também pode calcular as correlações cruzadas e o que a gente chama de densidade espectral cruzada. Né? Então, as correlações cruzadas é simplesmente você fazer, né, calcular a correlação de um sinal vezes a correlação no outro no tempo t mais tal, que é exatamente o que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai pegar o sinal em um detetor e fazer a correlação cruzada com o sinal de outro campo. A gente vai medir aqui a fotocorrente que chega no detetor devido a um campo e a fotocorrente devido ao detetor, devido à medida no detetor de outro campo que também passou pelo átomo, tá? A forma de proceder é exatamente a mesma, tá? Vale o teorema de Wigner-Kishine, que é o teorema generalizado de Wigner-Kishine, e a gente pode proceder exatamente da mesma forma. Remove as singularidades, se essa função aqui tiver uma média diferente de zero, a gente remove essas singularidades e a gente consegue ter o que a gente chama da nossa matriz de covariância, que é onde vai dar, né, cada termo dela vai dar a respeito de uma correlação ou autocorrelação, se igual a J, ou uma correlação cruzada, se diferente de J, tá? Então, no nosso caso, né, a gente, como eu falei, a gente quer medir a correlação entre sinais de corrente gerada em dois detetores. Então, se você vai usar o analisador de espectro, você pega o sinal gerado num detetor, o sinal gerado no outro, laser 1, laser 2, passa por um somador e joga isso no analisador de espectro. O resultado que ele vai dar na saída do analisador de espectro é esse espectro de potência aqui, ó, que tem o valor, o espectro de potência associado às autocorrelações e as correlações cruzadas. Se você fizer, ao invés de passar por um somador, por um subtrator, que você vai ter esse resultado aqui, e aí você simplesmente fazendo a subtração entre eles, você obtém a sua correlação cruzada, que esse é o nosso objetivo aqui. No nosso caso, a correlação cruzada 1, 2 é igual à correlação cruzada 2, 1. Então, se você vai usar um analisador de espectro, é só você fazer isso. Pega o sinal do detetor, passa para um somador, o resultado do somador vai no analisador de espectro, faz a mesma coisa, resultado dos dois detetores no subtrator, vai no analisador de espectro e você obtém aí a correlação cruzada, que é o que a gente deseja, simplesmente fazendo dessa forma aqui, tá? E aí a gente pode definir o que a gente chama de coeficiente de correlação normalizado, que é simplesmente dado pela correlação cruzada, dividido por esse termo aqui, que é simplesmente uma normalização, de tal forma que esse coeficiente de correlação ele vai ter a seguinte característica. Se ele for igual a -1, né, significa que o máximo de um sinal vai estar alinhado com o mínimo de outro sinal. É o que a gente chama de anticorrelação. E o valor dele vai ser igual a 1 quando o máximo de um sinal estiver alinhado com o máximo de outro, a correlação. Na verdade, não é. Aqui é um sinal de maior igual e menor igual, tá? Ele pode assumir o valor -1 e 1. Aí você teria -1, valor, uma autocorrelação perfeita, e mais uma correlação perfeita. Então a gente vai usar esses valores aqui para o nosso experimento, né? Essa variável aqui que a gente vai estar medindo e plotando os resultados. Então, falar um pouquinho da parte experimental, onde a gente mediu isso, né? Então, como eu falei, a gente utilizou uma armadilha magneto-óptica, tá? Então, a armadilha magneto-óptica, a gente tem um vapor, no caso aqui a gente usou césio, um vapor de césio, e com 3 pares de feixes contrapropagantes, na presença de um campo magnético na forma anti-Helmont, a gente consegue produzir, né, uma força do tipo oscilador harmônico amortecido. Depende da posição e é proporcional à velocidade. Então, a gente consegue resfriar uma amostra. A gente tem átomos da ordem de 200 microkelvin aqui em temperatura, e essa é a nossa amostrinha, né? O volume aqui, tá aqui a nossa armadilha, os campos magnéticos, e perpendicular a ela, os feixes se propagando, tá? Então, a gente vai utilizar aqui, como eu falei, para a gente se livrar de efeitos de velocidade e a gente conseguir ter uma pureza maior nos resultados analisados, né? Se livrar da dependência das diferentes componentes de velocidade no experimento. Para a gente ter essa armadilha, né, a gente precisa de um sistema de lasers que vai manter os nossos átomos numa transição fechada que permita ter o aprisionamento desses átomos, né, aqueles átomos de temperatura muito fria, na ordem de 200 microkelvin, mas para realizar o experimento, para a gente preparar a amostra no estado que a gente queria, que é no efeito de AIT, a gente precisa de uma transição que apresente o sinal de AIT, que é a transição 3,2 do césio, a transição hiperfina do césio. Então,
Então, para a gente ter a armadilha, eu preciso que meus átomos estejam na transição 4, 5, aqui é a estrutura hiperfina do césio. Então, nível fundamental 4, nível fundamental 3, e aqui são as possíveis transições. Então, para a armadilha operar, ela precisa aqui, ó, 4, 5, uma transição fechada. Né? Se um átomo está no nível 5, ele só consegue cair para o nível 4, regra de seleção de dipolo, né? Porém, a potência desse laser é tão intensa que mesmo ele tendo uma pequena dissintonia aqui, já muito próximo aqui desse nível, mas ainda tem a probabilidade suficiente de que átomo seja transferido para o nível F igual a 4. Se ele vai para o nível F igual a 4, ele pode cair para o estado F igual a 3. Estando aqui no F igual a 3, ele deixa de interagir com o laser de resfriamento e volta a aquecer. A gente não quer que ele aqueça, a gente bota um feixe que a gente chama de rebombeio, que joga o átomo de volta para F igual a 4, para ele poder cair de volta para o estado fundamental F igual a 4, e aqui fique, né, oscilando nessa ressonância aqui de resfriamento. Mas, como eu falei, para o átomo operar, para a armadilha funcionar, eu tenho que estar no F igual a 4, e para ter experimento, eu preciso estar no F igual a 3. Qual é a saída que a gente tem? Bom, aí aqui é só mostrando como é que eu faço, né, para casar essas frequências, né? A gente faz um experimento chamado de absorção saturada, onde eu uso um laser muito forte aqui, divido em dois feixes. Um feixe forte vai saturar a transição, um feixe fraco vai sondar essa transição saturada, eu meto o feixe fraco e com isso eu consigo medir as transições lá do meu átomo de césio. E aí, como eu falei, esse esquema aqui de resfriamento mantém os átomos em F igual a 4, mas eu quero ele em F igual a 3, então o que a gente faz? A gente bombeia, a gente bloqueia o laser de rebombeio por um tempo suficiente para que alguns átomos caiam no nível F igual a 3, mas não seja um tempo suficientemente para a amostra expandir demais e voltar a aquecer, tá? Então tem esse jogo aí, a gente bloqueia o rebombeio por um tempo para popular o estado fundamental F igual a 3, faz o experimento, depois liga ele novamente e ele resfria o átomo de novo e segue o ciclo, tá? Então só mostrando que a gente faz a medida para garantir que o átomo de fato está no nível F igual a 3. Então, por exemplo, se você botar um laser de sonda aqui na transição 4, 5, para ver se tem alguém na transição 4, nesse tempo aqui é quando a gente bloqueia o rebombeio, né? Um feixe ressonante na transição 4, 5, ele cai a absorção, e nesse tempo aqui é quando a gente realiza o experimento, é quando a gente garante que o feixe, que os átomos de fato estão na transição F3, porque o feixe na transição 4, 5 não está sendo mais absorvido, tá? Aqui no estágio C, eu religo o meu laser de rebombeio e ele começa a carregar a armadilha novamente. Então, a gente sabe preparar, né, a nossa amostra no estado F igual a 3, e é nesse tempo aqui que a gente realiza todo o experimento, nessa janela aqui de 10 a 30 microsegundos, tá? Esse aqui é o feixe de experimento, a gente está ressonante na transição F igual a 3 para F' igual a 2, então eu tenho toda essa degenerescência enzima. Então vocês veem vários sistemas lambda, e a nossa aproximação é que todos esses múltiplos sistemas lambda, eles podem ser, do ponto de vista teórico, modelados por um único sistema lambda, tá? E é isso que a gente vai considerar. Vai dizer que cada par desse, azul escuro e azul claro, na realidade, que tem vários aqui sistema lambda, a gente diz que a gente pode representar por um único sistema lambda que dá uma boa representação do meu sistema completo. Isso para facilitar os cálculos e a gente poder comparar, né, um resultado experimental que a gente vai obter com um modelo teórico. Então, essa aqui é uma simplificação do esquema experimental. Tá? Aqui eu tenho a armadilha e aqui eu tenho toda a preparação dos feixes para gerar dois campos oriundo do mesmo laser com frequências diferentes. Então, no sinal, eu passo por um modulador acústico óptico e o outro campo passa por um modulador acústico óptico diferente, e aí esses sinais possuem polarizações diferentes, um dado pela reflexão num cubo polarizador e outro por uma transição, né, ter passado aqui no modulador, no cubo polarizador, depois eu passo para uma lambda sobre 4 e eu consigo gerar essas transições aqui, sigma mais e sigma menos. Pego um feixe linear, passo por uma lambda sobre 4 e eu vou gerar, né, polarização circular à direita ou à esquerda, a depender da polarização linear que tem. E é o que eu faço aqui, tá? E aqui estão os meus detetores. Detetor 1, detetor 2, sinal indo para o osciloscópio. Esses detetores a gente liga em baterias,
A gente não conecta na rede, eu vou mostrar por que a gente não conecta na rede. E aqui a gente tem todos os dados, leva para o computador e faz todo o tratamento de resultado. Então, vou falar um pouquinho aqui dos resultados que a gente tira, né? Vou mostrar a série temporal, os espectros e os espectros que a gente obtém, tá? Então, só para vocês terem ideia da série temporal, então isso aqui é um sinal de correlação. Imagine que eu tenho a linha azul é o sinal que chega em um detetor e a linha em vermelho é o sinal que chega no outro detetor. Dois campos diferentes, tá? Com frequências diferentes, a priori. Nesse caso aqui, né? Um campo está ressonante e o outro tem uma dissintonia, passando pelo átomo. Então, o que é que acontece? Isso aqui eu estou olhando só as flutuações, já joguei fora a média, tá? Isso aqui é só flutuação. Então, perceba que quando um sinal flutua para baixo, né, o azul flutua para baixo, o campo em vermelho também flutua para baixo. Então, isso é o que a gente chama de... E quando um flutua para cima, o outro flutua para cima. Então, isso é o que a gente chama de um sinal de correlação. Porém, se eu botar em outra de sintonia, eu consigo ver que esses campos que são independentes, após interagir com os átomos, eles começam a flutuar em frequências, eles começam a flutuar em anticorrelação. Quando um campo flutua para menos, né, tem um mínimo, o outro campo flutua para o máximo. Então, eu consigo passar de um sistema de correlação para um sistema de anticorrelação, né? Aqui quase uma correlação perfeita, quase uma anticorrelação perfeita. Obviamente não é igual a 1, porque sinal, né, é bem complexo, tá? Então, é uma flutuação muito rápida, ok? Então, a depender da dissintonia, como cada campo está sondando o meu meio, eu consigo ter um efeito de correlação ou um efeito de anticorrelação. E a gente vai ver que a depender da potência também de cada um dos campos, mesmo mantendo a frequência fixa, eu consigo caminhar de uma região de anticorrelação para correlação a menos de um ponto, que os resultados vão mostrar, tá? Esse aqui são os espectros de correlação, né? Aquele fator, né? Aquele coeficiente de correlação em função da frequência de análise. Eu tenho essas curvas aqui bem complexas. O nosso detalhe eu tenho várias frequências de análise aqui, ó. Frequência de análise é esse W aqui, tá? A pergunta é, qual é a frequência de análise que eu vou querer analisar? Que eu vou querer fazer o meu experimento, tá? Então, eu vou querer parar numa determinada frequência de análise dela sem medir. Então, geralmente, a gente escolhe... Tem duas coisas para escolher essa frequência de análise. Eu posso escolher qualquer frequência de análise aqui para fazer o meu experimento. Para dizer qual é, onde eu vou parar e variar os outros parâmetros. Primeiro é que eu tenha uma correlação valor, né, com e sem átomo, né, numa determinada frequência de análise grande. Então, eu quero que essa frequência de análise ela seja, de fato, sensível à interação com o átomo. Segundo, ela tem que estar, né, numa casa que esteja livre de outros tipos de ruído. E aí eu vou mostrar para vocês as diferentes análises que a gente fez. Então, vamos olhar, por exemplo, como era o ruído eletrônico dessas medidas. Então, apenas os osciloscópios, apenas os detetores e osciloscópios ligados. Então, ó, em verde, é os detetores ligados em uma bateria, sem estar ligado na rede. Eu tenho essa flutuação em torno do zero. Basicamente, um ruído aqui, boa aproximação para o ruído branco. Quando eu boto os detetores ligados na rede elétrica, a própria rede elétrica introduz nos detetores um ruído que não tem nada a ver com a física do meu problema. Perceba aqui, ó. Ao invés de eu fazer esse experimento com os detetores ligados a uma bateria independente, em duas baterias independentes, se eu fizer na rede, a própria flutuação da rede vai introduzir uma correlação ou anticorrelação que não está associada ao experimento. É flutuação simplesmente da rede. Então tem que ter esse cuidado. A outra coisa é quando a gente liga todos os equipamentos. Olha o que acontece quando a gente liga todos os equipamentos, mesmo com os detetores ligados em bateria diferente. Ou seja, tem uma flutuação no sistema que introduz uma correlação muito grande, que não tem nada a ver com o experimento. Né? Não tem átomo, não tem nada aqui. É simplesmente os detetores ligados em baterias diferentes, com todos os equipamentos do laboratório ligados. Quando eu faço isso, sem ter nenhum tipo de sinal chegando no meu detetor, essa é a correlação que eles apresentam. Então, isso aqui é uma correlação totalmente eletrônica. Não tem nada a ver com o meu experimento. Então, eu tenho que me livrar dessa região. E a gente vê que uma região aqui que está basicamente livre desses fatores é essa região, nessa frequência de análise aqui, que é uma coisa boa para a gente. Por quê? Frequências de análise na ordem de muitos megahertz, né? 10, 20, 30, começa a ficar ruim, porque isso são frequências
que, em geral, são muito rápidas para interação com nossos átomos. Nossos átomos, eles basicamente respondem na ordem de megahertz, unidades de megahertz. Então, o fato dessa região aqui ser uma região de mínimo, na unidade de poucos megahertz, é uma boa notícia para a gente. E na hora de eu fazer meu experimento, eu vou escolher uma frequência de análise em torno dessa região, tá? Então, todas as nossas medidas são em torno de 3 MHz na frequência de análise. Vou parar aqui nessa frequência de análise e variar os outros parâmetros. Então, aqui eu sei que eu estou basicamente livre de outros efeitos que podem impactar minha medida e que não tem relação com os átomos, tá? Então, agora os espectros de correlação sem a armadilha magneto-óptica, ou seja, um ruído sem armadilha e o ruído com armadilha, tá? E o ruído eletrônico. Então, veja que ele é basicamente dominado, né? Ou seja, o ruído que a gente tem, os átomos, é basicamente associado ao ruído eletrônico, tá? Então, o vapor atômico, mesmo ele sem estar resfriado aqui, ou seja, os meus feixes estão passando pelos vapores, pelo vapor e ele está à temperatura ambiente, tá? Eles não estão resfriados, eles estão à temperatura ambiente, mas o ruído que eles introduzem é imperceptível em relação ao ruído eletrônico. Então, basicamente, o ruído de fato que eu tenho no meu sistema é ruído eletrônico. Então, eu tenho que, como eu falei, utilizar aqui essa frequência de análise nessa região aqui, que eu estou me livrando desses ruídos eletrônicos, e eu não estou numa frequência de análise muito grande, onde meus átomos não respondem. Então, você pode dizer, Rafael, não é melhor pegar um resultado por aqui, ó, que é bem longe desse pico aqui, que pode te prejudicar. Se eu utilizar aqui, meus átomos, eles não respondem nessa frequência de análise. Tá? É uma característica do meu sistema. Os átomos têm um tempo de resposta, que é o tempo de absorção e reabsorção, da ordem de 5 MHz, que é da ordem do tempo de vida, né, da transição que a gente vai utilizar. Tá? Então, a gente tem, de fato, que utilizar frequências de análise na ordem de poucos megahertz. E aí, quando a gente faz esse espectro de correlação em função da dissintonia do campo, então, eu mantenho um campo fixo, tá? Mantenho um campo ressonante com o meio, na verdade, nesse caso aqui, um pouquinho fora da ressonância, em 3 MHz, um pouquinho abaixo da ressonância, e eu varro a frequência do outro campo. E aqui eu estou medindo só as correlações, estou medindo só flutuação. Então, a gente vê esse sinal aqui, que nesse próximo aqui vai estar mais fácil da gente visualizar. Aqui é um zoom em torno daquela ressonância aqui. E aí o que a gente vê é esse sinal aqui, que é um sinal característico de uma largura, né, de transparência eletromagneticamente induzida. Então, o que a gente observava no sinal DC da transparência eletromagneticamente, se isso aqui fosse, ao invés de correlação, se isso aqui fosse intensidade e aqui de sintonia, eu veria um gráfico similar. Ou seja, uma absorção grande aqui, quando eu chego, né, ele fora da ressonância, quer dizer, fora da ressonância ele não tem absorção, quando eu vou aproximando da ressonância, ele começa a ter absorção aqui, se fosse o que passa, né, a medida que está passando aqui, a transmitância versus a de sintonia, eu teria no entorno aqui, eu teria uma absorção grande, porque o átomo seria absorvido, mas devido ao efeito de EIT, eu teria uma diminuição da transmitância, quer dizer, uma diminuição da absorção, um aumento da transmitância, né? Então, aqui é a transparência. Só que aqui não é transmitância por dissintonia, é correlação, ou seja, medindo a correlação entre aquelas flutuações em função da dissintonia. Então, a função, o coeficiente de correlação, ele revela o mesmo comportamento. Você tem essa ressonância estreita aqui, onde essa ressonância é da ordem de meio megahertz, por exemplo, certo? A curva total é da ordem de 5 MHz, que é a largura típica do meu sinal, tá? Da transição lá do meu campo, do meio. Então, essa transição de EIT é 10 vezes menor, a largura estreita, e carrega algumas informações importantes. Essa largura aqui, ela é sensível ao campo magnético, ela é sensível à potência, por exemplo, para o sinal DC. No sinal de correlação e anticorrelação, a gente mostra que essa ressonância aqui, ela é mais robusta ao alargamento por potência, tá? Então, a gente consegue, na função de correlação, determinar a mesma característica que o nosso sistema ele tem, tá? Então, a gente consegue fazer uma
espectroscopia do meio. A mesma característica espectral que o sistema tem numa medida convencional de espectroscopia, a gente consegue observar também na função de correlação, na correlação da flutuação de intensidade do sinal gerado. Tá? Uma coisa importante que a gente observou é que se eu medir essa largura aqui para diferentes potências, como apresenta esse gráfico aqui, ó, para diferentes potências, eu consigo ter, no sinal tradicional da IT, eu vou aumentando a potência do campo, eu vou alargando essa transição. O que é ruim, que faz com que eu perca precisão numa medida, por exemplo, de campo magnético. Se eu for usar essa ressonância aqui para medir campo magnético, essa ressonância ela é sensível a campo magnético. Então, quanto menor for essa ressonância, quanto menor for essa largura, mais precisão eu consigo ter numa medida de campo magnético. Só que se ela for sensível à potência, eu preciso de potência para ter uma relação sinal-ruído boa. Se ela for sensível à potência, eu começo a perder essa precisão, porque ele começa a alargar por potência. Então, o que a gente mostrou é que no sinal convencional da IT, ele vai alargando por potência, mas na medida de correlação, ele não alarga por potência, tá? Ele fica basicamente estável aqui, ó. Ok? Então, fazer uma espectroscopia do sistema, ao invés de uma medida tradicional, você medir as correlações de uma flutuação, é melhor do que você medir a forma convencional de você medir o espectro, tá? Por quê? Porque ela fica robusta ao alargamento de potência. Então, aqui o modelo teórico que a gente constrói um modelinho teórico que explica qualitativamente bem os nossos resultados, tá? Tem basicamente a mesma cara e apresenta a mesma robustez por alargamento por potência. Uma coisa importante é que se você olhar, por exemplo, acima de 0 eu tenho correlação, abaixo de 0 eu tenho anticorrelação. Perceba que aumentando a potência eu consigo pegar regiões que estavam numa anticorrelação e levar para uma estava em correlação, consigo levar para uma anticorrelação. Porém, o resultado pico de AIT, ele sempre vai apresentar uma correlação, e aí a gente consegue explicar isso, tá nesses dois artigos aqui que a gente publicou, um Optica Express e um Física Review A, foi inclusive leitura sugerida aqui do editor, e tá lá a gente explicando o porquê esse sinal é sempre uma correlação e porquê esse tipo de sinal ele é robusto ao alargamento de potência. A ideia básica, a explicação básica disso, de por que esse sinal ele alarga menos, é porque quando você mede o espectro de correlação, quando você mede as flutuações, essas flutuações, elas estão, como é que eu digo? Misturada a parte de absorção e a parte de dispersão. Então, você acaba misturando efeito de dispersão e absorção, e como nesse nosso sistema, os efeitos de absorção e dispersão, eles têm sentidos opostos, então, quando a absorção começa a impactar por um determinado sentido, a dispersão, ela impacta no sentido oposto, e aí esse casamento entre um efeito de absorção e dispersão misturado acaba fazendo com que essa largura aqui fique mais robusta e não varie tanto com a potência, tá? Já num efeito tradicional, numa medida no espectro tradicional da IT, essa largura aqui é uma medida simplesmente de absorção, tá? E aí, quando você aumenta a potência, a absorção naturalmente alarga o espectro, tá? Então, quando você mede na função de correlação, esse sinal, coeficiente de correlação, ele é uma mistura no mesmo sinal de efeitos de absorção e efeito de dispersão. E aí, a gente consegue ter uma maior robustez, tá? Tá aqui os resultados. Então, em linhas gerais, a gente estudou a correlação de intensidade para diferentes potências e de sintonia do campo. Verificamos que alterando a de sintonia, o campo ele passa de uma condição de correlação para anticorrelação, e aumentando a potência inversa também, né? A gente mudando as potências, a gente também consegue ver essa mudança de um efeito de correlação para anticorrelação. Então, tanto mudando frequência quando mudando potência, eu posso passar de um efeito de correlação para anticorrelação, tá? E a gente vê que para uma função, né, o espectro de correlação numa análise de frequência fixa, a gente consegue representar, ou seja, observar no coeficiente de correlação um sinal típico de AIT, e essa largura ela é mais robusta, tá? Então, verificamos que essa técnica apresenta maior robustez ao alargamento de potência na transição estreita de AIT. Então, pessoal, em linhas gerais é isso aí. Agradeço aí a
atenção de vocês. Peço desculpa com a apresentação feita às pressas aí, para agradecer o convite aí do Holanda, tá? E quem sabe no próximo aí eu possa mostrar um pouco mais de detalhe do modelo teórico que a gente construiu e alguns outros resultados. Agradeço aí a vocês, pessoal. Muito bem, Rafael. Excelente. Bem didático. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta não, mas fazer uma pergunta aqui o pessoal. Se tem alguma dúvida, questões, comentários. A Mayara deu parabéns aqui. Muito bem, Mayara. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário? Se não tem, eu vou fazer só uma pequena, né, tirar uma pequena dúvida. Ele já me falou sobre isso, mas eu sempre gosto de encher o saco aí um pouquinho. É o seguinte, o sistema anti-Helmut possui qual ordem de grandeza? Você lembra qual ordem de grandeza você consegue zerar esse campo aí com o sistema de bobina anti-Helmut? Na realidade, a gente não... O sistema de bobinas anti-Helmut, ele é utilizado simplesmente para gerar um poço de potencial, né, e gerar uma força tipo oscilador harmônico, tá? Ele gera uma barreira, é como se fosse uma barreira, né? Exato. Então é simplesmente para esfriar o átomo. A gente não está muito preocupado em ter um zero perfeito ali do Helmut, entendeu? A gente só quer ter um poço. A gente quer ter uma força viscosa ali que dependa da posição, que vai ser a força dada da interação da radiação com esse campo magnético, né? Ele vai gerar um efeito Zeeman nos átomos, linear com o campo magnético, que é ali muito no entorno do zero ali, do mínimo do campo magnético gerado pela bobina anti-Helmut. A gente tem um campo magnético que é basicamente linear. Então a gente consegue gerar uma força proporcional à distância, que é a força do tipo oscilador harmônico, F igual a menos kx. Então esse campo magnético é só para gerar, no entorno ali do zero, uma força do tipo menos kx, proporcional linearmente com a posição. E aí a força proporcional à velocidade é a força viscosa, tá? Que a gente tem dos átomos interagindo com laser. Então, basicamente por isso, então, a gente não está preocupado necessariamente em chegar num zero, zero de campo. A gente está mais preocupado em gerar um campo magnético linear. Entendi. Em torno de uma posição fixa, que é em torno do zero. Que necessariamente não precisa ser zero. Entendi. Ótimo, ótimo. Beleza. Só falando mais uma coisinha, né? Então aqui a gente fez uma medida de correlação da intensidade, né, das correntes, né? E agora, no trabalho de Flávia, né, que está aluna aí de mestrado, está presente aqui no colóquio, o que a gente está fazendo é medir essas funções de correlação e anticorrelação, não mais nas fotocorrentes, mas na característica da frente de onda. Então, o feixe que passa pelo átomo, ele é perturbado, a frente de onda dele sofre alterações ao interagir com o átomo. Quando você passa isso por um padrão, por um difusor, algo que vai bagunçar aí a distribuição de intensidade a essa frente de onda, a gente consegue calcular uma função de correlação que ela também é sensível à mudança, né, de espectral do meio, e a gente já mostrou, né, em alguns resultados preliminares que a gente tem, que é a função de correlação espacial da frente de onda, não mais da fotocorrente, mas da frente de onda. Se você pega diferentes pontos da frente de onda, calcula uma autocorrelação ou uma correlação cruzada, e a gente mostra que a informação na frente de onda do feixe carrega informação espectral do meio. Então, é o trabalho que Flávia está fazendo aí. A gente já conseguiu mostrar esses resultados, e aí a sequência aí do trabalho dela, tá? Então, quem sabe aí num dos colóquios à frente, a gente já possa apresentar os resultados aí da Flávia, não mostrando na foto corrente, mas na correlação de pontos da frente de onda do feixe, que passa pelos átomos. Entendi. Você falou que a função de correlação ela tem uma dependência com o campo magnético. Como é essa dependência? É linear? Só a largura de linha ou tem algum efeito físico? Na verdade, esse efeito aqui, o que a gente chama esse efeito de EIT, quando você tem um zero de transparência aqui no caso, quando tem um máximo de correlação, essa largura aqui, ela é sensível ao campo magnético. Isso para um sinal
convencional, sinal de AIT, não medido na função de correlação, no sinal normal de AIT, no sinal DC aqui, sem ser uma correlação, medindo a transmitância do feixe, tá? Na função de autocorrelação, na função de correlação, a gente nunca mediu se essa largura ela sofre alteração com o campo magnético. Acredito que sim, nunca foi medido. É um experimento, ou seja, o experimento que o Flávio estava medindo lá, a gente ia medir essa função de correlação espacial, depois a gente ia aplicar um campo magnético e ver essa variação, ver se essa curva aqui, se essa função de correlação, se essa ressonância estreita aqui, ela era sensível ao campo magnético. Isso não foi feito. Eu acho que é. No sinal tradicional de AIT, ele é, mas no sinal de correlação, nunca foi medido. A gente não sabe. Isso é uma coisa interessante, né? Exato. Pessoal, mais alguma pergunta, comentários? Se não tem, eu peço a todos que abram aí seus microfones. Vamos aqui dar os parabéns ao professor Rafael, né, Rafael, pelo colóquio, pela idade aí nova, certo? Parabéns, Rafael. Obrigado, Alana, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Então é isso, pessoal. Até a próxima segunda. Tudo de bom para todos. Boa semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Professor Holanda? Professor Holanda? Oi. Teria como se eu ficar na sala para a gente conversar um assunto aqui? Sim, só o Alex. Sim, só um minuto que está gravando. Beleza. Então, pessoal, por hoje é só.